nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Dando um pouco de contexto aqui do porquê dessa aula, essas tais aparições em Medjugorje. A primeira coisa importante também, o pessoal agora está começando a fazer isso, né, dar a bibliografia no começo. Basicamente, são conteúdos que estão nesses 3 livros, não que eu os tenha lido inteiro, li partes, mas li, tem a ideia geral deles. Para quem quiser se aprofundar no tema, recomendo. É um livro do Michael Jones, que é um autor famoso americano, do Michael Davis, é o último livro do Michael Davis, que ele escreveu o último antes dele morrer. E esse do meio, deste Donald Foley, foi lançado agora, faz coisa de 2 anos. Esse é o maior, o mais denso, o mais extenso, fez uma investigação realmente seríssima, tem 600 páginas, tem muita coisa que vai estar aqui, que vem direto deste livro, né? Para quem quiser... Esse livro você tem, Pedro? Não tenho, tenho o PDF. O PDF, Pode, né? Ter, eu tenho, né? Apareceu no meu computador, né? Acontece, né? Tem os trechos dele. Foi você que pôs na internet? Não foi, não. Eu não. Cooperação remota com o mal, eu acho. Bom, então quem quiser se aprofundar, são esses os livros que eu recomendo. Essa aqui é uma frase de um autor do começo do século XX. Tem um livro, dizem ser muito interessante, sobre fenômenos místicos, e ele fala isso, né? Deus permite ocasionalmente que o demônio assuma as formas mais majestosas, como as de Nosso Senhor e a Santíssima Virgem, ou dos santos. Contudo, pois de outro modo Deus não poderia permitir, o disfarce, por mais audacioso que seja, nunca é completo, e ele sempre se trai em algum detalhe que não escapa a um observador atento e prudente. E isso nós vamos ver acontecer hoje aqui em alguns momentos, né? Tinha outras citações para colocar, como Gálatas, né? Quando São Paulo diz mesmo que vem um anjo do céu, que se pregar um evangelho diferente do meu, não acredite. Ou mesmo São Luís falando das falsas devoções, né? Claro que ele fala das falsas devoções em outro contexto, mas aqui se encaixaria de certa forma. Um pouco de contexto, né? O que é Medjugorje? Onde está Medjugorje? Medjugorje é uma vila, uma cidadezinha minúscula. Medjugorje tem cerca de 7.000 habitantes. A Vila Monumento tem 15.000, né? Então, para vocês terem uma ideia do tamanho daquilo lá, fica no que hoje é a Bósnia. Na época era a Iugoslávia, né? A dissolução do país vai ocorrer cerca de 10 anos depois. Fica, acho que no próximo slide vai mostrar, mas fica em linha reta de Roma, uns 450 quilômetros, né? Parece ser mais distante porque tem o Mar Adriático no meio, né? Para chegar de carro tem que dar a volta, mas em linha reta são 450 quilômetros, a distância de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? Não é de fato muito longe. E de Medjugorje para Sarajevo são 90 quilômetros, bem pertinho também da cidade, da capital do país, né? Essas aparições, eu vou chamar aqui de supostas aparições, pegando licença do próprio Vaticano, que se recomenda dizer supostas mensagens. Se são supostas mensagens, pode dizer supostas aparições. As supostas aparições começaram em junho de 81, aí no dia de São João Batista. O Tito tinha acabado de morrer. Isso é importante porque com a queda de Tito, a Iugoslávia vai acelerar nesse fim da União Soviética, a dissolução do país, a divisão do território. Fica um país, uma das repúblicas soviéticas ali, sem o seu grande líder, ela vai ficar meio acéfala. E claro que a religião era proibida, né? Então a religião ali começa a voltar a existir, ainda que de modo perseguido e velado, nesse ambiente de comunismo. Quem domina a prática religiosa na Iugoslávia nessa época eram os franciscanos, e até hoje os franciscanos que tomam conta lá de Medjugorje, e são eles que vão estar junto ali com esses primeiros videntes, aí, nessas primeiras aparições. Mas é curioso que as aparições vêm logo um ano depois da queda de Tito, e aí também se
pela mensagem um pouco pela suposta mensagem que aparecem de paz, etc., tem muito esse vínculo, né? João Paulo II gostava, né? Tinha uma certa simpatia, ainda que ele nunca tenha dito publicamente, por ter esta eventual visão aí anticomunista, digamos assim. Aqui, como eu falei, a restrição à prática religiosa. E aí, uma coisa interessante, né? Os videntes sempre vão chamar Nossa Senhora de Gospa, a Gospa, né? É a palavra em croata, em sérvio, para se referir a Nossa Senhora. Eu não tenho certeza agora se é mãe ou se é senhora, né? Talvez mãe, por ser menos reverente do que Nossa Senhora. Aqui um mapa, eu acho que nem deve dar para ver muito bem, mas é um mapinha da cidade. Aqui, deixa eu pôr a caneta. Quando eu pôr a caneta sai o zoom, né? Aqui nesta ponta é o santuário, é a paróquia de São Tiago, e aqui na montanha é o local das aparições. Agora eu vou voltar com o zoom. É uma caminhada de uns 34 minutos. É bem curioso, para essa imagem de satélite mesmo, né? Se vê que é uma região bem pouco ocupada, né? Muita área verde, muito terreno, né? Digamos assim. Quer dizer, não é uma coisa que floresceu, não tem mais nada lá, além desse turismo religioso, digamos assim, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, essa é a paróquia de São Tiago, a diocese chama Diocese de Mostar. Uma coisa interessante, que também tem a ver com o reconhecimento ou não do Vaticano das aparições, é que ainda é uma paróquia, e a paróquia de São Tiago não é um santuário mariano, né? Não é uma basílica menor, maior, né? Não, é uma paróquia, né? A igrejinha de São Tiago, né? Eles recebem ali, desde as primeiras supostas aparições, desde 81, cerca de 1 milhão de visitantes peregrinos por ano. Em junho, quando se completa o aniversário das primeiras aparições, se tem um festival da juventude, vão muitos jovens lá, todo ano vai algum figurão da igreja lá, os papas mandam mensagens para os jovens que estão lá, vão muitos jovens. Nós vamos ver que tem íntima relação essa aparição com a RCC, com o carismatismo, então vai muito jovem lá, fazem as festas deles, etc. Esse ano, como sói, né? O Papa Leão já era Papa, mandou uma mensagem aos peregrinos de Medjugorje, mas sempre tomando muito cuidado com a linguagem, né? Nós vamos chegar lá. Aí a questão desse festival, né? Mladi Fest, 50 mil jovens, em volta ali mais de 100 hotéis e empresas ligadas ao turismo religioso, né? A cidadezinha vive dessas aparições. Entrando na questão dos famigerados videntes, né? Tem aí uma imagem dos 6 videntes. Essa foto não é da época de quando eles tiveram as visões, mas também não é muito recente, né? Notadamente essa moça do canto inferior direito, a Mrijana, ela já está bem mais senhora, né? Vou mostrar uma foto ali. Uma coisa interessante agora para nós irmos meditando conforme vou falar de cada um dos videntes. Você fala de quando eles tiveram, mas eles não continuam tendo? Continuam tendo. Todo dia. Há 45 anos, todo dia. Monsenhor... Todo dia? Todo dia. Não. Todo dia. Hoje teve. Alguns têm todo dia, alguns têm todo mês, alguns têm à distância. O sujeito mora em Boston, mas sim, por home office, né? A aparição. Muito confuso. A senhora vai ver, vou mostrar umas coisas aqui. E aí eu retomo também uma outra fala daquele Monsenhor Farges. Ele também dizia, nesse contexto de aparições, o seguinte: uma visão divina produz inicialmente temor e depois alegria, levando ao progresso das virtudes, sobretudo da humildade e do desejo de ocultar as visões. Em contraste, uma visão diabólica causa primeiro deleite, mas termina em angústia, tristeza, medo e repulsa, e desenvolve sentimentos de vaidade, vanglória e o desejo de exibir as visões. São João da Cruz, também citado por esse Monsenhor Farges, diz: o demônio se alegra grandemente quando uma alma deseja receber revelações e quando a vê inclinada a elas, pois então tem grande ocasião e oportunidade de insinuar erros e diminuir a fé na medida em que pode. Aqui uma coleção de fotos daquela Mirjana que eu falei, tendo as revelações, né? Tendo as visões. Ela sempre faz esta cara aí, ela olha
para cima, assim, né? Faz esse cara meio de êxtase, né? Aqui tem ela, uma foto já um pouco mais recente, ela mais senhorinha, essa é a Merigiana Soldo. Tem uma outra vidente que tem sobrenome Soldo, mas não são parentes, é só um sobrenome comum ali. Ela então nasce em 65, ela vai ter 16 anos quando tem a visão. Ela foi uma das estava lá e a ela foi revelada, ela é, se não me engano, a única a qual Nossa Senhora revelou os 10 segredos. São 10 os segredos. Ninguém sabe o que dizem esses segredos até hoje, há 45 anos, mas são 10, e ela não revelou todos para todos os videntes. Para a Merigiana, ela recebeu todos. Tem umas passagens muito curiosas, ela é bastante ciumenta com Nossa Senhora. Ela dizia que ela chegou a ficar sem ter as visões durante um tempo, isso causou nela quase que um sofrimento muito grande, uma depressão. Ela chegou a ficar numa visão com Nossa Senhora, pedindo para Nossa Senhora não sair, e a visão durou 45 minutos, né? E aí Nossa Senhora um dia diz para ela que, olha, eu não vou mais aparecer, porque já apareci tudo que eu deveria aparecer, não tenho mais o que fazer, você deve retornar à sua vida diária aí, sei o que você vai fazer, vai casar, vai ser mãe, enfim. E a Merigiana entra num estado de depressão, se tranca no quarto, chora por dias e diz que só sai de lá se Nossa Senhora mudar de ideia, né? E Nossa Senhora então aparece para ela no quarto dela, chama ela pelo nome e diz como você tem muita fé e queria muito que eu aparecesse, então agora eu vou aparecer não só no aniversário das aparições, no dia 25 de junho, como no seu aniversário. Todo dia do seu aniversário eu vou te dar um presente e vou aparecer para você também, tá? Tem uma outra história dela, que ela recebe locuções internas, né? Então às vezes ela não tem a visão, ela só ouve o que Nossa Senhora tem a dizer. E tem deixa eu ver se eu acho aqui a história do paninho com sangue. Aqui. Não é com ela, é com a próxima, desculpe. Bom, ela mora em Medjugorje, é casada. Uma coisa, quer dizer depois, mas dá para dizer agora, nenhum desses 6 videntes entrou para a vida religiosa, né? Nenhuma das moças virou freira, nenhum dos rapazes ficou padre, o que não prova nada, mas diz alguma coisa, né? Nós temos nas outras aparições marianas, praticamente todos os videntes, né? A distinção não é nem se eles foram seguir a vida religiosa ou não, eles ficaram santos ou não. São Juan Diego, Santa Bernadette, São Jacinto, enfim. Ela vive lá em Medjugorje, ela tem algumas pensões, né? Que ela aluga para as pessoas ficarem lá, né, se hospedarem na cidade. Inclusive, numa das aparições de Nossa Senhora, ela chega a dizer que seria bom construir um hotel de 100 quartos, que é uma informação relevante para Nossa Senhora transmitir mesmo numa aparição, né? A necessidade, a São Juan Diego, ela pede uma igreja, um santuário, né? Aqui em Medjugorje, ela pede um hotel. Na empresa, isso daí seria conflito de interesses, né? Exato, pois é. E ela vai lá, ela tem essas visões. Bom, enfim, nós vimos aqui está aqui, ela é sempre tendo as visões. Essa outra menina, também da mesma idade, ela vive na Itália, vai para Medjugorje na época das aparições. Ela tem uma história dela que diz que Nossa Senhora a convida para tocar nela. Nossa Senhora chega a dizer, você teria vontade de tocar na sua mãe? Ela, tenho muita vontade. Então ela vai e encosta na mão de Nossa Senhora, né? Abraça Nossa Senhora, enfim. Ela mora na Itália? Mora na Itália e viaja para Medjugorje na época de ter as visões, né? Mas ela não vive mais na Bósnia, né? Essa outra, a Vika, essa vai ser interessante, eu vou colocar um vídeo dela. Ela mora ali perto de Medjugorje, ela tem as aparições diárias até hoje, tá? E essa a história do paninho de sangue, né? Ela conta que ela estava com o motorista de táxi e o motorista de táxi falou que tinha um paninho ali que estava, que um passageiro deixou, uma coisa assim que estava sujo de sangue. E ele pediu desculpas para ela, pegou esse paninho e ele ia jogar pela janela. Ela, não faça isso, não jogue isso. Aí se assustou assim, Nossa Senhora me disse agora que se eu jogasse
esse paninho sujo de sangue pela janela, a humanidade acabaria. Por causa de um pano sujo de sangue, de sujeira de nariz, alguma coisa assim. Foi a ela que Nossa Senhora teria revelado, mostrado para ela o céu, o inferno e o purgatório. Ela diz que no céu as pessoas andam com túnicas cinzas, o que aliás é uma coisa esquisita, porque eles também falam que Nossa Senhora aparece de túnicas cinzas, que não é uma cor mariana, né? Não tem nenhuma aparição, nenhuma tradição, nada relatado de Nossa Senhora vinculada a essa cor, né? Que no céu os anjos ficam ali flutuando em volta das pessoas. O purgatório é um lugar onde as pessoas ficam se agredindo umas às outras, foi isso que ela viu. E já no inferno é como se as pessoas ficassem caindo de penhascos, elas voltam, caem de novo. Então foi essa visão que ela teve. Tem um fogo muito grande ali embaixo, mas as pessoas estão sempre caindo nesse penhasco, caindo no fogo, né? E aí aqui tem, vamos ver se vai dar certo. Every week, the Virgin is said to appear to the young visionaries at a Friday service. Bélanger set up his camera and sat back to watch. Now, they made the sign of the cross, and they begin the prayer, Our Father, and during that prayer, suddenly there is the beginning of the ecstasy. They kneel down, and they are in contact with the Virgin Mary. If they're truly in ecstasy, nothing should distract the children. But suddenly, to Bélanger's later amazement, an onlooker called Jean-Louis jabbed his hand towards Witska on the right. At the moment of filming, I did not see that. Just afterwards, I saw that there was a commotion in the chapel. Everybody was disturbed because Witska had reacted. Jean-Louis made a threat gesture against the eyes of Witska, towards the eyes of Witska, and she reacted. And it was for Jean-Louis an important disappointment. Still frames from Bélanger's video at the moment of the hand lunging at Witska show her clearly recoiling from the jabbing fingers. Then the fingers of Jean-Louis are going back. Still no reaction from Witska. A slight reaction, closing of her eyes. And then on the next picture, you have the spectacular movement of the face of Witska. She is reacting, going back. After the ecstasy, I had forgotten to stop the camera, and suddenly Witska comes in with somebody else. She wanted to explain why she'd moved. In her trance, she'd been trying to prevent the Virgin from dropping the infant Jesus. So she said, when I arrived in the chapel, and everything was okay. When the ecstasy began, I saw nobody, and I heard nobody, except the Virgin Mary. And the Virgin Mary had the infant Jesus in her arms. And suddenly I thought, said Witska, that the infant Jesus would fall on the floor. So to impeach that, I made a gesture to impeach the infant Jesus to fall on the floor. And she thought that it would explain the reaction that she had against the threat gesture made by Jean-Louis. Não sei se deu para entender, né? É mais impressionante a explicação ridícula que ela dá Exato. do que o fato dela ter se mexido. Exato. Ela querer tanto explicar porque Ela querer explicar, e a explicação é que Nossa Senhora ia deixar o menino Jesus cair. e ela não fez assim. E ela não vai para frente, ela vai para trás. Curioso, né? Sendo que ela deveria estar em êxtase, ou seja, ela não estaria... O menino está caindo, você vai segurar. Vai segurar, né? Vai fazer assim, né? Ela vai para trás e Nossa Senhora vai deixar o menino cair. Isso é muito comum, eles dizem que nas aparições eles costumam dizer que muitas vezes, né, Nossa Senhora aparece com o menino... Desculpe.
com o menino coberto às vezes, e muitas vezes parece que ele vai cair. Então, bom, é isso, né, da Witska, ela é conhecida, né, ela é relatado que ela é, assim, mitômana, né, que ela conta essas mentiras, conta essas histórias, né, muito preocupada, não, eu achei que o menino Jesus ia cair, enfim, ela é dizer que é terrível, assim, né. Essa aqui é uma outra, a Ivanka, ela não tem muito a dizer, ela recebeu, eu acho que só 9 dos segredos, não 10, casada, mora em Medjugorje, tem 3 filhos. Esse é o nome dele, Jakov. Ele era mais novinho, ele tinha 10 anos só quando apareceram quando teve as visões, recebeu o 10º segredo só depois, e agora ele só tem aparição no Natal. Ele não tem as diárias nem as mensais. Também vive lá. E essas aparições são públicas? São. Se a senhora for lá, eles vão num lugar, vão. a senhora aparece. Isso. Só eles vêm, né? E aí depois eles dizem em croata para um padre o que elas ouviram. O padre traduz e publica. Eu vou mostrar até onde publica. Essa coisa de ter um padre é meio recente, porque dependendo do que é dito lá, não é publicado. Porque nem tudo que é dito é ortodoxo, né? Então eles começaram a perceber que tinha muita coisa errada sendo dita, e agora tem um padre que filtra o que vai ficar a público ou não, né? Esse outro aqui é o Ivan, né? Ele também é dono de uma pensão lá em Medjugorje, mas esse vive nos Estados Unidos. Esse é o que mora em Boston. Ele não é burro nem nada. Claro, né? Morar na Bósnia, né? Prefere morar em Boston, né? E ele tem aparições também? Tem visões. E às vezes ele tem lá em Boston mesmo, mas é a de Medjugorje, mas é em Boston, que ele está lá, né? Como faz... As pessoas vão ver. Em Boston não, quando ele vai para Medjugorje, sim. Eles se juntam lá, principalmente nessa época do aniversário das aparições, vão todos lá, enfim, uma grande festa. Bom, então, resumindo para a gente não se perder, a Mirja, a Vika e o Ivan veem Nossa Senhora diariamente às 6h40 no horário local. A Mirjana vê mensalmente no dia 2 e anualmente no 18 de março, que é o aniversário dela. A Ivanka tem visto só no dia 25 de junho, que é o dia do aniversário da aparição, e o Jakov no Natal. Tá? Então não vamos perder a conta aí. Tá? Os segredos, qual é o conteúdo dos segredos? O que dizem os segredos? Bom, o primeiro e o segundo são avisos importantes para a humanidade. Eles vão ser revelados a um padre 10 dias antes de acontecerem, e esse padre vai revelar à humanidade 3 dias antes de acontecer. Até agora não teve nenhum, né? Estamos esperando. O terceiro, esse eles revelaram, o terceiro vai ser um sinal permanente que vai aparecer em Medjugorje, uma coisa muito bonita, uma coisa que tem a ver com Nossa Senhora, ninguém sabe muito bem o que é, mas é uma coisa que vai ficar lá em Medjugorje. E do 4º ao 10º são castigos, purificações, etc., coisas que também vão acontecer que ninguém ainda sabe o que é, eles não revelaram, né? Então, esse aqui é o padre que tem a missão aí de ter o segredo revelado 10 dias antes de acontecer, esse padre Petar, e do lado dele é a Mirjana, né? Bem bronzeado. E aqui o pessoal vê que no YouTube procura-se pelos segredos, vê se tem alguma coisa, o pessoal é bastante animado, né? Então, ó, há 3 anos atrás, se prepare para a revelação dos segredos. Depois, também há 3 anos atrás, é hora dos 10 segredos serem revelados. E aqui, há 2 anos atrás, se prepare para o primeiro segredo. Então está todo mundo muito ansioso, em algum momento vai vir, né? E o que dizem essas mensagens? Bom, primeiro eu vou ser benevolente, né? Qual é a parte boa, né? A parte católica que tem nas mensagens. Eles falam muito dessas tais 5 pedrinhas, as 5 pedrinhas de Medjugorje. Faz uma referência às 5 pedras de Davi contra Golias. Então, eles vão dizer que tem essas 5 pedras, são as 5 pedras pelas quais, né, nós vamos... Esse aqui vendem, mas é dito também, né? Eu peguei essa foto disso aqui, que é um produto, uma coisa que se vende lá, mas se procurar as 5 pedrinhas de Medjugorje, vai se achar muito material. É uma coisa que é dita lá, que é o quê? Oração diária do terço, do rosário, a Eucaristia, leitura da Sagrada Escritura,
o jejum e confissão mensal. Então ele diz que essas são as 5 pedras aí que vão sustentar aí uma boa vida espiritual dos devotos aí de Nossa Senhora de Medjugorje. De fato, Nossa Senhora vai comentar mesmo sobre essas coisas em muitas das mensagens dela. Então faz algum sentido, né? Enfim, coloquei aqui só simbolicamente, né, ilustrativamente, esse tipo de produto que se vende lá. Certamente essas pedrinhas são de lá também, enfim. Num site aqui oficial, difícil saber qual é o site oficial de Medjugorje, mas para ir, vamos ver as mensagens, vamos procurar as mensagens, né? Lá tem compilada boa parte delas. Eu coloquei aqui num tradutor. Ele explica: as mensagens de Nossa Senhora são o coração do Medjugorje Web, né? Porque é onde eles registram as imagens. Elas são mensagens de paz e amor e têm o objetivo de guiar cada um de nós para um relacionamento mais próximo de Deus. Nossa Senhora tem aparecido em Medjugorje todos os dias desde 24 de junho de 81. A partir de 1º de março, ela começou a dar mensagens semanais à paróquia de São Tiago. Depois, em 25 de janeiro de 87, ela começou a dar as mensagens também no dia 25 de cada mês. E depois de mais de 41 anos, Nossa Senhora ainda aparece diariamente a 3 dos videntes. Eu fui fazer a conta de quantas mensagens dava isso daí, né? Uma por dia desde 81, uma por semana desde 84 e uma por mês desde 87. Deu só aí 18.700 mensagens só nesse fluxo regular que elas têm. Quando Ratzinger, quando aquilo caiu na doutrina da fé, para ele dar uma olhada, tem um registro de uma fala dele dizendo que são mais de 30 mil mensagens. Isso nos anos 90. Hoje se acredita que tem entre 40 e 50 mil mensagens de Nossa Senhora nessa aparição de Medjugorje. É possível, inclusive, nesse site aqui, depois, quem quiser entrar, curioso, como estão todas, tem uma base de dados, pode procurar por palavras-chave, pode procurar por ano, pode procurar por mês, pode procurar por tema, pode procurar para qual vidente foi dito, enfim, tem tudo lá, né? Num site aqui em português, inclusive, ele tem listado das mensagens mensais, pode vir aqui e procurar. Tem aqui as mensagens de Nossa Senhora, tem a de agosto, tem aqui um menu, pode escolher o ano, volta aqui todos os anos e tem as mensagens que ela coloca, né? E o que dizem essas mensagens, né? Eu peguei aqui a de agosto, do dia 25 foi agora segunda-feira, né? Segunda-feira teve a mensagem aí mensal de Nossa Senhora. Queridos filhos, meus filhinhos, amados meus, vós fostes escolhidos porque respondestes, pusestes em prática meus conselhos e amais a Deus sobre todas as coisas. Por isso, filhinhos, orai com todo o coração, para que as minhas palavras se realizem. Jejuai, fazei sacrifícios, amai por amor a Deus que vos criou e sejais minhas mãos estendidas para este mundo que não conheceu o Deus de amor. Obrigado por teres respondido ao meu chamado. As mensagens dessas 40, 50 mil mensagens, grande maioria delas, não vou chutar aqui 90, 95% delas, é mais ou menos nessa linha, assim, uma banalidade, uma platitude atroz, não fala nada, não tem mensagem nenhuma aqui. Conversa de candidato. Eu acho que se for se treinar bem uma inteligência artificial, assim, para reproduzir uma mensagem, sairia uma coisa mais robusta, assim. Não diz nada aqui. Essa daqui ainda de agosto fala alguma coisa de jejum, ela chega a citar mesmo jejum, mas tem muitas que são, olha, rezem pela paz, meus filhinhos, sofro muito de vê-los desunidos, fiquem unidos. Coisas nessa linha, são platitudes, banalidades mesmo, assim. E é curioso pensar que Nossa Senhora, então, fica vindo todo dia para aparecer, para não dizer nada, não é? Nossa Senhora, quando aparece em Guadalupe, ela tinha um objetivo ali, converter os índios todos da América, e de fato ela o faz. Quando aparece em Fátima, não preciso nem dizer, ela tinha toda uma mensagem ali, profecias da igreja, a questão do comunismo, a conversão da Rússia, triunfo do Imaculado Coração. Quando ela aparece em Lourdes, ela vem trazer um dogma. E aqui em Medjugorje ela vem para aparecer, para dizer, rezai, né? Meus filhinhos, né? E se fosse só isso, tudo bem. Ela vai dizer algumas coisas meio estranhas também. Por exemplo, né, a linguagem dela é muito... Das mensagens, algumas chamam muita atenção. Desejo lhes transmitir mensagens de uma forma inédita na história. Rezando, vocês me ajudarão a realizar os meus planos. Implorarei de meu filho que todos os meus planos sejam realizados. Filhinhos, sem vocês eu não posso ajudar o mundo. Filhinhos, eu quero que vocês vivam e mudem toda a negatividade interior
de modo que tudo se torne positivo e vivo. Uma senhora meio nova era, assim, né? Meio New Age, era de aquário, assim, né? Positividade, né? É esquisito, né? E também esse tom, sem vocês eu não posso ajudar o mundo, o meu projeto, né? Uma coisa muito orgulhosa, de certa forma até, né? Muito, faço as coisas que eu estou mandando. Claro que Nossa Senhora tem uma autoridade, mas ela nunca, nas aparições, fala dessa maneira, com essa linguagem, põe a autoridade dela dessa forma, né? E aí a coisa começa a piorar. Um dos videntes pergunta: todas as fés são boas? Todas as fés são idênticas? E Nossa Senhora responde: diante de Deus todas as fés são idênticas. Deus as governa como um rei em seu reino. Aos olhos de Deus não há divisões e não há religiões. Vocês no mundo que fazem as divisões. Só há um Deus para todos, mas as pessoas inventaram várias religiões. Meu filho é o único mediador e salvador de todas as pessoas. Mas, do modo que vejo, as pessoas vivem bem se elas praticam bem as suas religiões, se elas seguem as suas consciências. Nossa Senhora leu Unitatis Redintegracio, né? Eu acho. Nossa, é a padroeira do Vaticano II aqui, né? Depois, não se pode ser cristão sem respeitar os outros, sejam eles muçulmanos ou ortodoxos. Em Deus não há divisões, nem tantas religiões. Fostes vós a criar as divisões no mundo. O único mediador é Jesus. É preciso respeitar cada pessoa na sua fé. Nunca se deve desprezar alguém por causa de suas convicções. Os crentes se separam uns dos outros, mas Deus dirige todas as confissões como um rei os seus súditos por meio de seus ministros. Somente Jesus Cristo é o mediador da salvação. Por causa desse tipo de coisa que as mensagens começaram a ter que ser verificadas. Hoje até se entra lá no site, tem uma diferenciação escrita. Tem mensagem que está lá só a mensagem, tem mensagem que está lá a mensagem escrito embaixo, com aprovação eclesiástica. Quer dizer, algum padre leu e falou, essa pode publicar. Mas as antigas eles mantêm lá e algumas sem essa aprovação. Esse autor, né, o Michael Foley, ele vai dizer: depois de algum tempo as mensagens passaram a ser verificadas minuciosamente quanto à adesão às escrituras e doutrina da igreja, antes de serem transmitidas ao mundo. E ele é muito astuto aqui, muito sagaz quando ele põe uma frase: será que a Santíssima Virgem Maria havia se tornado tão deficiente em conhecimento bíblico e doutrinário que suas mensagens agora precisavam ser examinadas por um padre? Aqui uma outra frase complicada, né? O corpo tirado da terra se decompõe após a morte e nunca volta a viver. O homem recebe um corpo transfigurado. E diz o Quarto Concílio de Latrão que os mortos, né, se levantarão com os corpos que têm agora, né? Uma coisa meio contra a ressurreição, né? Coloca a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne, né? Enfim, num limbo complexo, né? Difícil acreditar que Nossa Senhora seria dúbia, né? Ou daria margens a segundas interpretações, né? Certo dia o padre Tomislav, que é o diretor espiritual dos videntes durante os primeiros anos, nós vamos perder alguns minutos com ele também, pediu a Nossa Senhora através de uma vidente, né? Querida mãe, como pôde Jesus rezar a noite inteira sem se cansar? E ela responde: Jesus teve um grande desejo de Deus e da salvação das almas, né? Então, Jesus, que é Deus, teve um grande desejo de Deus. Cristãos que vêm à igreja sem preparação, sem comunhão, sem fazer a ação de graças após a missa, seria melhor que não viessem, pois acabam por endurecer o coração. Aí vejo que sutil aqui, né? A pretexto de combater a tibieza, a falta de piedade, a devoção que se deve ter com a Eucaristia, com o Nosso Senhor Eucarístico, ela dá um conselho de violar a lei da igreja, né? Falar, melhor não ir à missa. Se for para ir à missa fraco, tíbio, sem rezar a salvação de graça, é melhor não ir. Então, se for para cometer um pecado, cometa outro, né? Acho que Nossa Senhora não falaria isso, né? É um absurdo, né? Aqui uma outra coisa bastante interessante. Não sei se já ouviram, já tiveram contato com essa tal Maria Valtorta. Ela escreveu um livro, na verdade são 15 livros, né? Porque os hereges costumam escrever bem mal, né? Eles escrevem, né? Tinha um sujeito que falava, né? Se o espiritismo é verdadeiro, por que esses espíritos aí mal elevados, por que eles escrevem tão mal? Né? Não tem um São Paulo assim para escrever bem no espiritismo, né? São todos meio semi-analfabetos, assim, escrevem tudo errado. Enfim, essa Maria Valtorta vai escrever uma série de 15 livros, ela chama de
O Poema do Homem-Deus, ou O Evangelho como me foi revelado. E aí, num livro falando sobre estes livros dela, eles comentam que os videntes de Medjugorje ouviram Nossa Senhora recomendar a leitura desses livros, né? Então está aqui em espanhol, né? A Vica, aquela mentirosa, disse a um advogado americano: Nossa Senhora disse que se uma pessoa quiser conhecer a Jesus, deveria ler o Poema do Homem-Deus, de Maria Valtorta. Este livro é a verdade. Bom, e a outra aqui, a Marija, uma das outras videntes, falou em 85, Maria Valtorta, isso com certeza. O Poema do Homem-Deus, da Virgem, é tudo verdade, foi ditado por Jesus. Bom, inclusive, esse poema foi condenado, esse livro foi condenado por João 23, está no Index, né? Foi o Santo Ofício o condenou em 59, em 60, quer dizer, é aterrorizante, às vezes você pega para ler, é blasfemo, é baixo, é terrível, né? E aqui estão elas, as videntes, no túmulo da Maria Valtorta, né, visitando, inclusive, né, dando ali um assentimento a esta Maria Valtorta, elas aqui as videntes, aqui um padre acompanhando, aqui o túmulo, certo? Para que não reste dúvidas. Aqui tem a história desse texto, né? Condenado pelo Santo Ofício por João 23 e 59, o cardeal Ratzinger vai dizer que ele não foi condenado levianamente, deveria mesmo ter sido condenado. O livro é considerado um monumento à pseudo-religiosidade e tem defeitos flagrantes e ofensivos. Eu trouxe até uma cópia aqui da Acta Sancta Sedes, da condenação do livro aqui. Bom, Nossa Senhora mandou os videntes lerem o livro e disse que o que tem no livro lá é verdade, né? Inclusive, esse livro voltou a circular recentemente, as pessoas começaram a voltar a ler isso daí, o que obrigou o Santo Ofício, né, atual, sob a caneta do cardeal Tucho, a reiterar a condenação deste livro. Está aqui, ó. A Santa Sé frequentemente recebe perguntas, tanto do clero quanto dos leigos, a respeito, né, de uma clarificação sobre a posição da Igreja sobre os escritos de Maria Valtorta. E aí ele diz lá, olha, deve ser reiterado que essas alegadas visões, revelações e mensagens contidas nos escritos de Maria Valtorta, ou que sejam atribuídas a elas, não têm nenhuma origem sobrenatural. Devem ser considerados como formas literárias que o autor usou para narrar a vida de Nosso Senhor de qualquer modo, né? Isso aqui é de fevereiro desse ano. Então é amplamente condenado, né? Seja antes, seja depois, enfim. E chama a atenção, esse ponto é muito interessante, que o padre, desculpa, ele não é padre, né? Que este autor Foley coloca no livro, que é o seguinte, olha, quase 50 mil mensagens, né? Mais de 40 mil mensagens, ela aparecendo todos os dias, desde os anos 80 até 2025, segue aparecendo. Será que ela não vai falar nada, então, essa suposta Nossa Senhora, sobre os problemas atuais? E é bom, porque tem essas bases de dados para pesquisar. Nossa Senhora não fala em nenhuma dessas aparições zero menções. Aborto, contracepção, termos de sexualidade, adultério, divórcio, fornicação, droga, assassinato, mentira, luxúria, impureza, roubo, furto, idolatria, ira, desespero, ganância. Não fala de nada disso. Problemas, né, prementes, né, terríveis de nosso tempo, né? Mesmo com uma inclinação mais para o sentimentalismo, ela poderia falar dessas coisas, não fala, né? São só sempre as platitudes da paz, busque a confissão, a Eucaristia, né? Não tem uma mensagem dura para o nosso tempo, como as aparições marianas sempre costumam ter, né? Não tem. A única exceção aqui é o orgulho, mas quando ela fala de orgulho, ela fala sempre como um pecado de Satanás, não como um pecado que é possível o homem cometer também, e que o homem deveria estar atento. É bastante interessante essa observação, né? Mais sobre o que ela fala, mas também sobre o que ela não fala, né? Bom, aqui o Padre Vego, o diretor espiritual, né, dos videntes lá. Bom, o Padre Vego nasce em 42, ali no que hoje é a Bósnia. Ele é ordenado um padre franciscano em 69, né, em julho, então bem na virada ali para o Rito Novo, já tinha terminado o concílio. Em 70, ele vai se envolver com a renovação carismática, né? Isso vai moldar todo o modo de toda a espiritualidade dele, né? Em 81, assim que tem as aparições, na verdade em 80, não está aqui, mas em 80 ele teve com uma freira do movimento carismático muito influente, acho que até hoje,
E ela diz a ele que, olha, você vai ser alguém muito importante na espiritualidade católica em breve, né? Tive uma visão de você com 2 colunas, uma coisa assim, e a igrejinha lá de Santiago, a paróquia de Santiago, ela tem mesmo 2 colunas, você vai cumprir um papel muito importante e tal. No ano seguinte, ele vai lá na Croácia, fica sabendo das aparições e vai ficar diretor espiritual daqueles seis videntes, né? Vai ficar por 3 anos. E em 84, os franciscanos decidem afastá-lo, ele fica meio sumido um tempo. Quais são as grandes acusações que caem sobre este homem? Manipulação e controle dos videntes, então ele estava sempre junto com os videntes, não deixava ninguém falar com os videntes sem ele estar perto, controlava a vida deles, os enganava, fazia promessas, enfim, era uma coisa muito esquisita, né? Ninguém chegava mais perto dos videntes sem falar com o padre Vego. Comportamento moral, aí se descobriu por que ele sumiu, né? Porque em 87 se descobre que ele teve um filho com uma freira, né? Ele é expulso então da ordem, é mandado para Roma, fica lá recluso, ele não aceita essa expulsão da ordem, continua celebrando os sacramentos, né? Os videntes dizem que Nossa Senhora aparece para eles, para os videntes, dizendo que o padre é inocente e que eles deveriam desobedecer o bispo e continuar tendo a direção espiritual do padre. Era tão inocente que ele foi viver com ela. E depois de uns anos ele vai viver com essa freira. Hoje ele já teve até mais filhos. Em 2009, com essas acusações morais e de abusos, etc., ele é laicizado, é proibido, né, por Roma de falar sobre religião, de pregar qualquer coisa, de ministrar os sacramentos de modo algum. Se ele é laicizado, se ele fizer alguma coisa, ele vai ser excomungado. Ele não está nem aí, ele segue fazendo isso até que ele, por não poder pregar, né, dentro da igreja, ele funda ele mesmo um grupo, né, um grupo mariano, onde ele vai desenvolvendo ali as ideias, as heresias, as teses dele, até que chega um momento que isso chega em Roma, Roma fica sabendo e ele é de fato excomungado, né? Está excomungado. Em 2020 ele foi excomungado. Nessa comunidade que ele vive até hoje, aí ele virou de vez nova era, New Age. A tese dele é que Deus não criou só Adão e Eva, criou outros casais para ter várias linhagens de humanos e que esses vários casais foram sendo postos à prova. Adão e Eva caíram, mas algumas linhagens não caíram. Então tem algumas linhagens que não têm pecado original, enquanto algumas têm. A dele, por exemplo, não tem pecado original. Claro. Exato, claro. Coincidência. Como? Exato. Então ele diz que tem que muitos desses humanos aí que não têm pecado original conseguiram, estão em outra dimensão já, estão em outros lugares do universo e que é a nossa parte aqui tentar fazer ele se comunicar. É loucura total, né? Ficou louco, né? Mas ele vive lá e vive, claro, com essa senhora aí que ele casou, né? Muito velho já. Muito velho. Já tá. Não morreu. Ele não morreu. Eu tentei, não sei, eu não encontrei registro de morte dele. Tentei procurar informações, vídeos, alguma coisa dele. É tudo muito velho, coisas de 6, 7 anos atrás. Ele não aparece mais. Talvez tenha morrido. 42, né? 42, então ele teria aí 70, quase 80 anos, né? Por aí. 80 e poucos anos. Pode ser que esteja vivo, mas de fato não consegui achar nada muito recente dele, né? Mas uma coisa assim, nova era, esotérica, mística, bem terrível assim, né? Começou na RCC e foi indo, né? Sem parar, ladeira abaixo. Aqui tem, né, a seita dele agora chama Igreja de Jesus Cristo do Universo, né? Aí 2020 foi de fato excomungado, né? Certo. Aqui um histórico das aparições e a relação das aparições com as autoridades eclesiásticas, né? Então, em junho lá começam as aparições. Em agosto, o bispo ali de Mostar é avisado, né, das aparições. É importante dizer que até maio do ano passado, essas aparições todas cabiam sempre ao bispo local. Todos esses eventos sobrenaturais sempre coube ao bispo local fazer a avaliação, o primeiro diagnóstico, e aí sim, dependendo do que acontecesse, levar até Roma ou não. Então esse aqui era o bispo local na época, o bispo Zanit. Em maio do ano passado isso mudou.
Mudou. Foi para Roma agora. Agora Roma decide. Eu vou comentar também, porque é bastante interessante, porque logo depois eles vão falar de Medjugorje. Então aqui, este bispo, Zanit, ele se interessa bastante, vai investigar, e aí ele chega à conclusão que aquilo lá parece furado. Esse é o primeiro bispo que vai ver o tema. Esse é o padre, o Vego, né? Assumiu lá o papel. João Paulo II, em 86, tem um registro de que ele nunca falou oficialmente, mas ele teria dito aos bispos ali, com que ele convivia, que ele via Medjugorje um coração de conversões do mundo, que as pessoas se convertiam muito em Medjugorje, né? O que é verdade até hoje, né? Isso não, enfim, não contestaria, né? Depois tem um registro dele em 96, dizendo para um secretário dele que se ele não tivesse ficado papa, ele como bispo certamente em algum momento teria ido visitar Medjugorje, mas como papa ele preferia não ir, né? Acho que tinha um vínculo grande com o tema de comunismo também, que era caro para ele, enfim, a Iugoslávia. Bom, em 91, a Conferência Episcopal da Iugoslávia, a pedido do bispo lá de Mostar, junta todos os bispos da Iugoslávia, e eles emitem então um parecer dizendo esse non constat de supernaturalitate, né? Então tinham 3 graus de avaliação de fenômenos supostamente sobrenaturais. Ou o que é sobrenatural, ou o que não é sobrenatural, ou o que não dá para dizer se é sobrenatural. Que é o que eles falam assim, ó, não dá para dizer se tem sobrenaturalidade aqui ou não. Pode ser que tenha alguma, mas não conseguimos dizer, tá? Este aqui é o cardeal Ruini. Ele fica, bom, aqui coloquei no histórico, né? Dissolução da Iugoslávia, Guerra da Bósnia, Guerra do Kosovo. O padre foi laicizado em 2009. Em 2010, o Papa Bento XVI cria uma comissão e dá nas mãos do cardeal Ruini para investigar densamente essas aparições, né? A famosa Comissão Ruini, né? 4 anos depois, a comissão vai chegar à seguinte conclusão: olha, as primeiras 7 aparições não foram ainda contaminadas por ninguém que estava em volta, notadamente este padre Vego e demais franciscanos ali do local, os familiares, etc. E elas são mensagens neutras. Então pode ser que estas 7 primeiras tenham alguma sobrenaturalidade que possam vir de Nossa Senhora. Daí em diante, não, né? Ou seja, todas as outras 39.993 o cardeal Ruini acredita que não são verdadeiras. Ele coloca dúvidas sobre elas, né? As primeiras 7, ele também não diz que são verdadeiras, ele diz que pode, ali é neutro, né? Ali está tudo bem. Muda o bispo lá de Marto, né? O Papa Francisco nomeia, já ele Papa em 2017, um bispo para visitar Medjugorje, esse bispo Rosser, para avaliar a situação. Não para investigar as aparições, mas para ver essa questão dos videntes. O Papa estava muito preocupado que esses videntes estivessem ali tirando dinheiro das pessoas, que fosse uma picaretagem, um charlatanismo, mas que pudesse avaliar toda a condição espiritual lá. E aí, o que o Papa Francisco vai, depois de receber o relatório, é o seguinte: olha, eu vou autorizar visitas a Medjugorje, uma peregrinação a Medjugorje, agora é autorizado. Antes só podia fazer isso como uma motivação individual. O Papa Francisco autoriza, mas pela alta espiritualidade mariana do local, e recomenda que não se busquem os videntes. Pode ir, pode rezar, mas não vai ficar querendo saber de novas aparições, novas visões, né? E aí a posição da igreja foi meio essa durante o tempo, de que, olha, é um local que acabou sendo muito piedoso, as pessoas vão por causa de Nossa Senhora, então vamos deixar as pessoas irem, mas vamos tentar afastar a questão dos videntes. E não emitiu nenhuma aprovação oficial, né? Falando em papas, aqui ficou fora de ordem, eu queria que esse próximo slide tivesse ficado antes, que é o Papa Bento XVI, comentando sobre as aparições. Ele, quando ainda era cardeal, tem esse registro de uma visita ad limina dos bispos da Croácia, da Bósnia, né? São visitas de tempos em tempos que os bispos dos países fazem ao Papa, né? E quem aproveitando que estava ali em Roma, era o cardeal, né? Pergunta não, ele já era Papa, mas ele diz: olha, quando eu era da congregação, eu ficava me perguntando
como que essas aparições podem ser autênticas se elas ocorrem com tanta frequência? E aí ele pergunta, elas ainda estão acontecendo todos os dias? E o bispo lá, o bispo da Bósnia lá, responde, todo dia, Santo Padre. Há um dos videntes em Boston, há outro em Milão, tem outro na Bósnia. Tudo é feito sobre o protocolo de aparições de Medjugorje, né? Protocolo quer dizer, tudo enquadra como aparição de Medjugorje, não importa onde o vidente está. Até agora já foram cerca de 35 mil aparições e não há final à vista. É porque tem esse um ponto, né? Muitas vezes, muito se dizia disso, né? Por que a igreja não se posiciona sobre as aparições de Medjugorje? E tinha uma resposta boa que era, porque elas não terminaram ainda. Quando elas terminarem, a igreja pega e analisa tudo o que foi dito, mas como elas ainda estão acontecendo, aí que a igreja autoriza e daí aí Nossa Senhora diz alguma outra coisa errada. Esse era o argumento que se dava, mas isso mudou no ano passado. E aí o Papa Bento XVI diz, recordando dos tempos da congregação, né, do Santo Ofício, nós, a congregação, sentimos que os padres devem estar a serviço daqueles fiéis que procuram a confissão e a Santa Comunhão, deixando para lá a questão da autenticidade das aparições, né, bem na linha do que o Papa Francisco vai dizer. E aí, pegando também a opinião dos papas, né, nós vimos João Paulo II, vimos Bento XVI, o Papa Francisco eu vou deixá-lo que ele mesmo diga, né? Acho que este vai funcionar. El vuelo de regreso de Fátima, Francisco explicó qué piensa sobre las posibles... Está em espanhol, o Papa vai falar em italiano, com a legenda em espanhol, se juntar os dois, quase português, né? Vocês vão entender, né? Não, mas brincadeira, fica bem claro o que ele vai querer dizer aqui, tá? Apariciones que más revuelo están generando en la actualidad, las de Medjugorje. Explicó que le entregaron los resultados del análisis detallado sobre Medjugorje de una comisión vaticana liderada por el cardenal Camillo Ruini. Esta propone distinguir entre las primeras apariciones, que sucedieron hace más de 30 años, y las actuales, que aún suceden. Le prime apparizioni, che erano ragazzi, l'informe più o meno dice che si deve continuare a investigare quello. Le apparizioni, le presunte apparizioni attuali, l'informe ha i suoi dubbi. Io personalmente sono più cattivo. Io preferisco la Madonna Madre, nostra madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, invia. E questa non è la mamma di Gesù. E queste presunte apparizioni. Para o Papa Francisco, a Nossa Senhora em Medjugorje é uma funcionária dos Correios, que todo dia recebe mensagens com hora marcada. Ele diz, não, essa não é a mãe de Deus, né? Essa não é a mãe de Nossa Senhora. Então o Papa Francisco também não absolutamente, fica bem claro, né, pelo jeito de falar dele, não acredita nessas aparições de modo algum. Bom, e o bispo, outro bispo local, logo no começo, eu tinha falado, agora eu me confundi. Bom, os bispos locais, aquele primeiro bispo que eu falei era um bispo de uma região maior lá da Bósnia. Esse aqui é os bispos da cidade mesmo, né, que estão, os prelados de Medjugorje. Bispo Zenit vai falar em alucinação coletiva e que o padre era um manipulador. Ele proíbe as peregrinações até o Vaticano se pronunciar. O bispo seguinte, o Ratko Perić, esse é aquele que falou com o Papa, também manteve posição rígida, diz textualmente, Nossa Senhora não apareceu em Medjugorje e acreditava que era uma manipulação. O bispo seguinte, bispo Palić, também declara que Nossa Senhora não apareceu, repetiu os boletins, mas é a mesma coisa, Nossa Senhora não apareceu em Medjugorje. Aqui o relatório do cardeal Ruini, que eu já havia comentado. E aí, por que eu digo que a coisa fica estranha? A partir do ano passado, porque em maio do ano passado, o Dicastério para a Doutrina da Fé solta uma nova norma. A norma sobre como proceder no discernimento dos fenômenos sobrenaturais. Antes, então, cabia ao bispo local avaliar a sobrenaturalidade dos eventos, e agora cabe ao Vaticano, né, ao Dicastério da Doutrina da Fé, aprovar o que o bispo diz. Então, o bispo faz a avaliação, manda para o Vaticano e o Vaticano vai dizer se autoriza ele a publicar essa avaliação ou não, né? O Vaticano, então, agora
guardou para ele. O bispo não tem autonomia para dizer mais o que ele acha, né? Comenta aqui o cardeal Fernandes: as manifestações sobrenaturais podem gerar grandes frutos espirituais, como crescimento na fé, devoção, fraternidade, origem a santuários, etc. No entanto, há riscos como lucro, poder, fama, abuso de poder, erros doutrinais, fantasia, mitomania, falsificação, né? Isso sai em maio. Bom, e aí o que a igreja deve fazer? A igreja que vai discernir se há sinais de ação divina, se os escritos ou mensagens se há escritos ou mensagens que contradigam a fé, quais os frutos espirituais daquilo lá, e se tem se aquilo lá deve ser valorizado pastoralmente, né? E aí eles dizem que não haverá mais um reconhecimento positivo, né? Não haverá mais um sim, é sobrenatural, feito pela autoridade local, certo? O Papa pode também, segundo esse decreto, autorizar uma avaliação formal. E aí, essa norma vai criar agora 6 categorias, né? Antes tinham 3. Antes era, com certeza não é sobrenatural, pode ser que seja sobrenatural ou não consigo dizer se é sobrenatural ou não, né? Agora tem 6, que vão da mais certa para menos certa. O maior grau de aprovação de um evento sobrenatural hoje que a igreja pode conferir é um nada obsta. Ou seja, a igreja fala: eu não consigo avaliar, não posso dizer. Só posso dizer que não tem problema, mas não consigo dizer se é sobrenatural ou não. Me lembra muito aquela frase, né, do Papa Francisco: quem sou eu para julgar? O senhor é o Papa. Se o senhor não julgar, ninguém mais julga. Se a igreja não vai dizer se um fenômeno é sobrenatural ou não, quem vai dizer? A igreja vira e fala: não vou mais mexer com isso, né? Não, eu posso no máximo dizer que não tem problema nenhum, tá? Aí tem os outros graus, né? Vou poupá-los do meu latim. Se há sinais positivos ou riscos, né? Então faz um diálogo com os envolvidos, se precisar. Esta terceira: olha, tem problemas, mas os frutos espirituais são bons. O bispo não deveria incentivar, mas não pode proibir. Esse sob mandato tem problemas, está o fenômeno sendo usado de modo muito inadequado, então tem que ter uma supervisão pastoral ali rígida. Esta proibição em que os riscos são graves e superam qualquer elemento positivo que pode haver, então o fenômeno deve ser proibido. E aí essa declaração de não sobrenaturalidade, quando aí a igreja sim, aí ela declara com provas concretas de que a coisa foi uma falsificação. Então teve uma confissão, o vidente diz que mentiu, ou é pego no pulo ali, jogando um molho de tomate para dizer que é sangue, qualquer coisa do tipo, né? Mas o grau máximo de aprovação que a igreja passa a dar hoje em dia para fenômenos sobrenaturais é nada posso dizer, não tenho nenhuma certeza, mas não tem nenhum problema aqui, tá? E em maio sai esse documento. Em setembro, o dicastério publica a primeira publicação do dicastério sobre essas novas normas é sobre Medjugorje, e ele vai enquadrar Medjugorje como nil obstat, nada obsta, né? Essa é a avaliação da igreja, então naquele grau mais alto de confirmação. Então ele vai dizer, mas é muito curioso, porque esse documento ele é longo, e ele é escrito com nota-se uma cautela em dizer: olha, lá em Medjugorje é muito bom, porque é sempre bom rezar para Nossa Senhora. Tem algumas coisas na mensagem que são boas, nem tudo, mas tem muita coisa boa. Mas se não é tudo, então descarta tudo, né? Mas não, e aí eles listam: não, olha aqui, olha a mensagem, olha que coisa boa que ela disse aqui sobre a Eucaristia, sobre a confissão, sobre a penitência, né? Vai relatando isso. E depois o próprio documento diz: mas tem algumas coisas não tão boas que ela disse. E cita: olha, essa frase aqui não é boa, não é boa, não é boa. Quer dizer, como... E aí o documento diz: deste documento em diante, que sempre se refira às mensagens como supostas mensagens e supostas aparições, né? Então, mas que se incentive ao povo de Deus, que vá peregrinar, que as peregrinações são boas, etc, né? Então ele diz aqui, mesmo que se possam subsistir pareceres diversos sobre a autenticidade de alguns fatos ou sobre alguns aspectos da experiência espiritual, as autoridades eclesiásticas dos lugares onde ela esteja presente são convidadas a apreciar o valor pastoral e promover a difusão desta proposta espiritual, né?
De todo modo, as pessoas que vão a Medjugorje sejam fortemente orientadas a aceitar que as peregrinações não são feitas para encontrar-se com os presumidos videntes. Não é para ir para lá, mas não para ver as aparições, né? Só para ficar ali no ambiente, etc. Né? Essa é a última, causou uma certa surpresa, né? Porque quando saiu aquele documento, todo mundo achou, bom, então agora, finalmente, né, vamos bater o martelo que Medjugorje não é para ir, não é para visitar, nem nada. E sai com esse grau mais alto de aprovação, ainda que o grau mais alto de aprovação seja quase que uma, olha, estou lavando as mãos. Lá é bom, tem uma espiritualidade boa, mas quanto à parte sobrenatural, não tenho muito a dizer, não se misturem com os videntes. É isso. Eu fiz aqui até, essa é uma tabela que eu fiz para orientar aqui o que eu estava organizando, comparando as aparições, né? Guadalupe, Lourdes, Fátima e Medjugorje, né? O número de videntes, então Medjugorje é o que mais tem videntes. A duração das aparições, então as aparições de Guadalupe 3 dias, em Lourdes 5 meses, em Fátima 6 meses e em Medjugorje 41 anos. As objetividades da mensagem, então, para São Juan Diego foi clara, né? Construa a igreja, confie em Nossa Senhora e evangelize os indígenas. Lourdes, penitência, oração, conversão e a revelação do Imaculado Conceição, da Imaculada Conceição, do dogma. Fátima, oração, penitência, conversão, visão do inferno, comunismo, consagração da Rússia, Imaculado Coração. Medjugorje, mensagens genéricas de paz e amor e erros, né? O conteúdo doutrinal de todas é ortodoxa, a de Medjugorje é complicada. O reconhecimento da igreja, todas aprovadas, a de Medjugorje tem agora esse nihil obstat, né? Atitude dos videntes, né? São Juan Diego passa a viver uma vida santa, humilde e é canonizado. Bernadette se retira, vai viver a vida religiosa e é canonizado. Os 3 videntes, né, de Fátima, a Lúcia, que viveu mais tempo, virou uma carmelita. Os outros viveram uma vida de penitência e oração até falecerem e são canonizados. Aqui de Medjugorje, os videntes, alguns até vivem do turismo religioso ali, né, e nenhum deles seguiu nenhuma vocação. Tenho muito cuidado para dizer isso, né? Ninguém é obrigado a seguir vocação, principalmente se não tiver, mas quando colocado em contraste com outras aparições, né? Nossa Senhora aparece para você todos os dias e não dá nenhuma vontade de passar o resto da vida rezando para ela, né? Curioso. Resultado espiritual, né? As conversões na América Latina, o Santuário de Lourdes até hoje é o que é, a Fátima, a grande aparição mariana da história e do nosso século. E aqui Medjugorje, tem conversões e devoções sinceras, é inegável, mas também essa confusão, o escândalo, quer dizer, o padre virou nova era, os videntes são confusos, o Vaticano não é firme em aprovar, complicado, não é? E a mensagem aqui, uma mensagem concreta em Guadalupe, uma mensagem penitencial e dogmática em Lourdes, uma mensagem escatológica, moral e penitencial em Fátima, e em Medjugorje uma coisa repetitiva, sentimentalista, mensagens diárias por décadas, certo? Aqui umas fotos desses eventos dos jovens lá em Medjugorje, né? Bastante carismático aí. E aí tem este senhor aqui, o nome dele é Padre René Laurentin. Ele é um mariologista, tem muitos livros de aparições marianas, diversos livros, inclusive sobre Medjugorje, que ele está com João Paulo II entregando o livro. E olha que curioso que ele fala, ele não é adepto da nossa posição, digamos assim, e ele diz, as mensagens da Gospa se encaixam na vida pastoral da igreja pós-conciliar. A Virgem incentiva a abertura e o ecumenismo. Ele também disse, notavelmente, que as aparições de Medjugorje não têm nenhuma das particularidades históricas do catolicismo e, portanto, tem uma dimensão ecumênica de melhor qualidade, né? Eu, pessoalmente, acho que essa é uma... Por que a aparição de Medjugorje faz tanto sucesso hoje em dia, digamos assim? Porque ela atinge tanta gente, ela atinge muito os não católicos, né? Aquele pessoal que tem muito no Brasil, né? Que mistura tudo, é meio espírita, é meio... Ela tem mesmo esse caráter ecumênico, ela tem essas mensagens bem rasas, né? Não há um chamado duro à conversão e à penitência, ainda que ela fale de jejum. Acho que isso agrada muito ao sentimentalismo atual, né? As pessoas vão a Medjugorje para sentir alguma coisa, né?
É claro que Deus fez verter água das pedras nos tempos de Moisés, e claro que Ele vai tirar conversões verdadeiras aqui, né? Eu posso não acreditar em Medjugorje, mas posso acreditar nas conversões que acontecem lá. Mas acho que é uma suposta aparição, para usar o modo como o Vaticano recomenda dizer, é uma suposta aparição que inflama os sentimentos, as sensibilidades, o sentimentalismo deste homem moderno, né? Digamos assim. Então, uma devoção que vem bem a calhar esses tempos, ainda que qualquer estudo sério e mais atento faça perceber que é bastante difícil acreditar que essas aparições sejam verdadeiras, né? Acho que é isso. Se alguém tiver uma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim, não? Pois não, diga, Lucas. Se a igreja diz que não consegue mais definir e aprovar uma aparição, como é que ficam as aparições aprovadas? Essa é uma boa pergunta, né? Ele perguntou, bom, se a igreja não consegue mais definir a sobrenaturalidade dos fenômenos, como que ficam as aparições antigas? Acho que as aparições antigas ficam aprovadas de modo tácito, né? Ninguém quer mexer muito nisso, mas acho que daqui em diante vai ser difícil, até que isso mude, né? Que se tenha uma aprovação mais firme desse tipo de fenômeno. Já saíram algumas outras indicações, mas elas foram bem duras, que nem, por exemplo, essa da Maria Valtorta, né? Essa foi, olha, isso aqui não é para vocês lerem, não. Isso pode gerar um combustível para pessoas dizerem que se a igreja não pode hoje, ela também não podia antes. Se colocar em dúvida, mesmo as aprovadas. Teve algumas que ela foi mais dura. Teve, acho que uma Nossa Senhora de Amsterdã, se eu não me engano, que era uma Nossa Senhora Rainha dos Povos, uma coisa assim, que eles declararam que era falsa, recentemente. Falaram, isso aqui não tem sobrenaturalidade nenhuma aqui. Tiveram até algumas assim, mas de fato agora essa declaração positiva de que é de fato uma aprovação, claro, fazendo aquela ressalva de que revelações privadas não alteram o conteúdo da revelação de Nosso Senhor e que ninguém é obrigado a aderir a elas, ainda que, poxa, talvez seja imprudente, digamos assim, não aderir a revelação de Fátima, né? Não revelação no sentido canônico, né? Ao que diz Nossa Senhora em Fátima, né? Ou Lourdes, ou Guadalupe. Mas de fato abre um caminho perigoso aí. Não apareceu nada na minha pesquisa quanto a isso, mas de fato é um questionamento que pode surgir. Vou até ver se tem já alguma coisa dito a respeito. Dados os tempos atuais, talvez seja até uma graça nisso aí. Pois é, né? Não deixa eles confirmarem nada, né? Deixa passar um pouco, depois a gente vê, né? E, bom, só para também ressaltar, né? Tá o Papa Leão, a única coisa que o Papa Leão se manifestou a respeito, ele mandou uma mensagem aos peregrinos lá em junho, dizendo para eles, olha, os peregrinos, rezem, tal, uma coisa bem leve, bem neutra, isso, bem neutra, nada demais, certo? Assim é, vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora de Fátima, São Bento e São Mauro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.